Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, irmão Raimundo Nonato, irmã Selena, irmão Francisco, a todos que fazem aqui o programa A Verdade que Liberta. Estamos muito felizes por estar mais uma manhã aqui, contribuindo com esse programa, fazendo a vontade do Pai, fazendo a obra de Deus. E estamos aqui para servir, para trazer a mensagem da palavra do Senhor. Quero estender meus agradecimentos, primeiramente a Deus por estarmos aqui louvando, adorando e trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Quero estender aqui o meu Pai do Senhor ao pastor Neemias, que está ali viajando juntamente com o nosso também pastor Geraldo, Estender aqui o meu Pai do Senhor a eles que estão ali no Riachão de Cima. Também quero deixar o meu Pai do Senhor ao nosso ministério, ao corpo de obreiros, aos irmãos que estão ali, que estão aqui na escuta deste programa. Eu quero compartilhar uma mensagem da palavra de Deus e também estender o meu bom dia, meu Pai do Senhor, a todos os ouvintes deste programa, tá bom? A você que está na escuta deste som, através aí da Rádio Feiticeira FM, ou através dos nossos canais aqui de Instagram. Eu quero estender aqui o meu bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E você que está aí com a sua Bíblia, ou você que tenha alguns minutinhos aqui da sua atenção, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11, onde eu estarei lendo a partir do verso 1 até o verso de número 4, que diz assim a palavra de Deus: que Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dize: Pai, seja o teu nome, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O nosso pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, essa oração é a oração que os nossos tradutores colocaram aqui no título como oração dominical, ou oração modelo. É a oração que Jesus ensinou, é a oração modelo para todo cristão. Há alguns tabus acerca desta oração. Primeiro, é o tabu de que esta oração é uma oração que deve ser repetida todos os dias. É o primeiro tabu que deve ser quebrado. Esta oração não é uma oração onde você deve repetir todos os dias, O próprio Jesus falou no contexto dessa oração, a gente não use de vãs repetições. Um outro tabu também que deve ser quebrado é também desprezar esta oração. Aqui já é o outro extremo, Tem irmãos que desprezam essa oração como se essa oração não fizesse parte da Bíblia, ou fosse alguma crença diferente, fosse dona desta oração. E também não é assim. Esta é uma oração modelo, é uma oração que Jesus ensinou, é uma oração que todo crente deve olhar para ela. Então, irmão Lênin, qual é o propósito desta oração? Perceba que no contexto de Lucas, capítulo de número 11, no versículo de número 1, há uma pergunta dos discípulos. E a pergunta foi: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Então, o propósito desta oração nada mais é
do que um ensinamento de Jesus acerca do que é oração. E o que é oração? Oração é diálogo com o Pai. Oração é nada mais do que um relacionamento entre duas pessoas. Um diálogo onde um fala, o outro escuta, o outro que escuta fala e aquele que estava falando escuta. Assim é um diálogo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai observar que sempre é e foi da vontade do Pai um diálogo, uma intimidade entre Ele como Criador e nós como criaturas. Basta olharmos para Gênesis, onde a Bíblia vai nos afirmar que todos os fins de tarde o Pai descia para falar com Adão ali em um diálogo, em uma conversa, em uma intimidade entre pai e filho. Passamos por Moisés e vemos ali também a manifestação de Deus, a conversa de Deus, o diálogo de Deus com Moisés, Criador com criatura, mostrando ali também que é de interesse do Pai a conversa entre pai e filho. Vemos também ali, pela Bíblia Sagrada, a vida dos profetas. Todo profeta na Bíblia, ele tinha uma vida de intimidade, ele tinha uma vida de diálogo entre ele como criatura e o nosso Pai como Criador de todas as coisas. Então fica claro, fica evidente que a vontade do Pai é que seus filhos conversem, dialoguem, tenham intimidade, conte os seus segredos, conte os seus problemas, conte os seus sonhos, conte os seus desejos e também esteja pronto para ouvir o que o Pai tem a falar. E o que é aonde o Pai fala? O Pai fala através das Escrituras Sagradas. O Pai fala através de seus profetas, que ainda há o dom de profecia. O Pai fala através dos louvores. Você que está aí na escuta deste som, desta rádio, saiba que Deus fala através dos louvores. Às vezes você pede um louvor e esse louvor é uma resposta de oração à vida de alguém. Então, que Deus venha nos abençoar, e que essa mensagem venha trazer um grande ensinamento para nós. Os discípulos, eles pedem para Jesus ensinar a eles a orar, porque é um pedido sincero, pois Romanos, no capítulo número 8, vai dizer que nós não sabemos orar. E aí nós precisamos pedir ao Pai, para que o Pai nos ensine a orar. Romanos 8 vai dizer que o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha aí, Romanos 8. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Uma petição que você pode fazer nesse dia, peça a Jesus para Ele lhe ensinar como orar, como ter diálogo, como falar com o Pai. Não como uma maneira, como eu posso dizer assim, ortodoxa, por simplesmente orar. Não. Oração é como eu falei, ela é um diálogo de intimidade, onde o Pai quer ouvir, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz através da oração. Então peça ao Pai, conte a Ele os seus problemas, os seus sonhos, as suas dificuldades, e escute o que Ele tem para você e o que Ele requer de você através da Bíblia, dos profetas e dos louvores. E quando eu olho para a oração do Pai Nosso, ela tem muitos aprendizados, ensinamentos acerca desta oração. Por exemplo, a oração começa mostrando que nós temos um Pai, que nós somos filhos.
Pois a oração começa assim: Pai Nosso. Então aqui já nos mostra que nós temos um Pai e que nós somos filhos desse Pai. Por isso eu falo de intimidade. Por isso eu falo de relacionamento, de diálogo. Porque qual pai não conversa com o filho? Qual mãe não conversa com o filho? E aqui na oração a gente observa que motivo da oração é um diálogo de relacionamento entre pai e filho. E assim como todo bom pai, meus irmãos, assim como todo bom pai conhece as necessidades do filho. Que a Bíblia vai falar em Mateus capítulo de número 6, versículo número 8, que vai dizer: não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, um bom pai, ele conhece as nossas necessidades, conhece o que você precisa, até antes mesmo de pedir. Então, irmão Leno, se Deus conhece antes de nós pedir, então por que orar? Porque Ele quer ouvir a sua voz, porque Ele quer conhecer a sua fé, porque Ele quer ver aonde a sua fé vai chegar e principalmente ouvir o som da sua voz. Esse é a vontade de Deus na oração. Ele quer ver como expressamos a nossa fé nele, né? E é através da oração. Então, assim como todo bom pai, ele conhece as nossas necessidades. Então, diga a você que está escuta deste som: pode orar ao Senhor. Ore com fé, ore com essa convicção de que oração é um relacionamento de você com o seu Criador. Ore com esta convicção de que nós temos um Pai poderoso, amoroso, fiel e que nunca errou ou sequer perdeu batalha. Então ore com essa convicção, sabendo que esse Deus, ele conhece as suas necessidades. Como todo bom pai, uma segunda característica é que todo pai, ele dá com prazer. Qual pai não dá ao seu filho aquilo que ele necessita com todo prazer? Qual pai não luta pelos sonhos do seu filho? Coloca o filho numa escola, quer o filho num bom emprego, quer o filho bem de vida, quer o filho com bons amigos. Por quê? Porque todo pai, ele deseja o melhor para os seus filhos. E todo pai dá com prazer. É o que a Bíblia nos ensina. Lá em Mateus capítulo 7 vai dizer: se vocês, apesar de serem maus, falando de nós pais terrenos, né? Nós pais como pai e filho aqui na terra. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, nós sabemos. Nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. É como eu citei aqui esses exemplos há alguns minutos. Nós sabemos dar coisas boas. Aí o texto continua: quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, meus irmãos, se nós sabemos presentear nossos filhos, né, agradar os nossos filhos, então imagine o nosso Pai que é bom. Então imagine o nosso Pai que é eterno, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Então, peça que Ele dará com prazer, mas também peça certo, né? Tem que orar certo. Porque tem gente que ora para Deus matar a esposa, irmã Nonato. Ora para Deus levar o marido, né? Outros oram para Deus tirar o emprego do irmão, tira o emprego dele. Aí não, né, meus irmãos? Mas nós temos, Tiago vai dizer: vocês não receberam porque vocês não pediram certo. Está lá em Tiago. Então, peça aquilo que é da vontade do Pai. Peça aquilo que é do agrado de Deus, que você vai ver que Ele dará com prazer a você.
Outra característica de um grande pai é que todo pai ele tem planos para os seus filhos. Eita glória! Glória a Deus. Qual pai, né, não tem planos para os seus filhos? Nós temos planos para os nossos filhos. Eu tenho um plano que o meu filho seja um filho profissional, se dê bem na vida financeira. Eu tenho planos para que o meu filho se dê bem no ministério, tenha uma vida espiritual abençoada. Eu tenho planos para o meu filho na área do casamento, para que ele encontre a esposa certa. Eu tenho planos para a vida dele na amizade, que ele encontre amigos verdadeiros. Nós temos planos para os nossos filhos. Assim como o nosso Pai também tem planos para nós, o nosso Deus Todo-Poderoso. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O próprio Deus vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Eita Jesus! Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Deus tem planos, e esses planos são de esperança e de futuro. Então você que está escutando esse som, que se encontra sem esperança e sem uma perspectiva de vida, né? Sem futuro, você olha para frente e vê que não tem uma expectativa de vida boa. O nosso Deus é um Deus que está escrito, que Ele tem planos para nós. E esses planos é de trazer esperança e de dar um futuro para nós. Amém? Outra característica de um bom pai, irmão Raimundo e irmão Selena, é que todo pai segura nas mãos, né? É verdade. Se a gente for atravessar ali a rua, aí principalmente naquela entrada do Novo Tamboril, né? Ali é um cruzamento perigoso. A gente tiver com a criança do lado do nosso filho, qual pai não vai segurar na mão para atravessar ali uma via, né, perigosa? Assim é o nosso Deus, ó. João 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar das minhas mãos. Nós temos um Pai que segura nossas mãos, que nos protege, que cuida de nós, que nos avisa dos perigos, que nos guarda, nos guia. Essa é uma característica do nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. Outra característica de um bom pai é que todo pai se compadece. Qual pai não tem compaixão de seus filhos, né? E o nosso Pai, ele escreve no Salmo 103, no verso 13, como um bom pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor tem compaixão daqueles que temem a sua palavra, que temem o seu nome, tem compaixão daqueles que fazem a vontade dele. Está escrito que o Senhor ele se compadece de nós. Então, meus irmãos, nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades, temos um Pai que dá com prazer, temos um Pai que tem um plano, tem um Pai que segura nas mãos, temos um Pai que se compadece. Então nós temos um Pai perfeito, nós temos um Pai amoroso, todo-poderoso, que é dono de tudo, que criou tudo e que está à nossa disposição. Mas o texto diz, daqueles que o temem. Agora, quem é filho dele também não é todo mundo. Não é todo mundo que é filho. É outro mito que a sociedade prega e que a Bíblia não ensina. Ah, fulano é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não é assim que a Bíblia diz. Ou você acredita no seu influenciador aí de internet, ou você acredita na Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer, João capítulo 1, versículo 12, a todos que o receberam, crendo no seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é um direito que a gente tem, primeiramente, crendo em seu nome, que a gente recebe quando a gente crê e serve a Deus de verdade. Quem é filho de Deus? Aqueles que o recebem, que crê de verdade, que serve a Ele, que a sua vontade está sujeita à vontade dele, que os seus sonhos estão sujeitos aos sonhos dele,
que está aqui nessa terra para servir a este Deus. Estes são filhos. E se você é filho, como vai dizer aqui o pós-texto desta oração, que logo após essa oração Jesus vai falar naquele texto: quem pede, recebe, quem procura, encontra, né? Quem bate, a porta vai se abrir. Então, se você é filho de Deus, pode bater que a porta vai se abrir. Pode procurar que você vai encontrar. E o texto continua dizendo: qual pai, se o filho lhe pedir um peixe, ele vai dar outra coisa, né? Então, nosso Pai, Ele está aqui para ouvir as nossas orações e atender às nossas necessidades que estão de acordo com a Sua palavra. Outra coisa que a gente aprende na oração do Pai Nosso é que é que o seu nome ele é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O nome de Deus ele é santo. Hebreus vai falar que a visão que Moisés teve de Deus, da presença de Deus, deixa eu falar assim, foi tão terrível que Moisés ficou assombrado e tremendo. Olha que poder, que responsabilidade é a presença de Deus. A gente precisa trazer isso para a nossa vida, porque o nome de Deus ele é santo, né? A gente usa o nome de Deus até nas nossas murmurações, né? No nosso dia a dia, aqueles vícios de linguagem. Tudo enquanto a gente fala: oh meu Deus, por que acontece isso, meu Deus? Oh meu Deus do céu, né? A gente tem esses vícios de linguagem. A gente precisa olhar, ficar mais atento a isso, porque o nome de Deus, ele é santo, ele é poderoso e não podemos citar o nome de Deus em vão, tá? 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz: amado, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. A gente precisa ter mais temor a Deus, né? Respeito por este nome. Levítico 19, verso 2 diz: diga a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém? Filipenses 2, verso 9 diz que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então ele deu um nome que está acima de todos os nomes, e que todo joelho vai se dobrar. Meus irmãos, não existe ninguém grande diante de Deus, pois o texto aqui está dizendo que ele deu um nome a Jesus que está acima de todos os outros nomes. Então a gente pode citar qualquer pessoa grandes aí no mundo, esse joelho ele vai se dobrar, essa língua ela vai confessar. Temos aqui grandes figuras do mundo, né? Anotei aqui algumas. Temos os pensadores gregos, Platão, Sócrates, Pitágoras. Foram grandes homens, foram os pensadores? Foram. Mas esse joelhinho vai se dobrar perante Jesus Cristo. Temos Charles Darwin, o pai da evolução. Foi importante na história, trouxe evolução, trouxe. Era ateu, mas vai ter que se dobrar perante Jesus Cristo. Aí temos Leonardo da Vinci, o maior pintor do mundo. Temos Isaac Newton, um dos maiores gênios da história, né? Inventou aí a lei da física, o movimento dos corpos. A gente estuda a sua história aí nas escolas, mas não é maior do que Jesus. Esse joelho ele vai ter que se dobrar perante o Deus Todo-Poderoso. Falando de deuses, temos Buda, né? O deus aí dos asiáticos. Vai ter que se dobrar perante Jesus, esse cara, esse homem, né, que se colocou como espiritual e que tem seguidores há mais de 2.500 anos. É muita coisa. Muita coisa.
mas vai ter que se dobrar perante Jesus Com Cristo toda certeza. e todos os seus seguidores. Maomé, né, o Deus o profeta do Islã, né, do país que mais mata cristão, mata muitos cristãos, mas um dia a conta chega e vão ter que se dobrar ao Deus verdadeiro, ao maior profeta de todos, que é Jesus Cristo. Se a minha pregação fosse numa rádio em Israel, não mudou nada, eu não sei vocês, mas eu ia sair daqui de capa, morto. Não, estudei. Mas o nosso Deus é um Deus maior, né? É o Deus verdadeiro, é o Deus a qual todo joelho vai se dobrar. E meus irmãos, famosos de internet, esses famosos que tá em alta aí dizendo que vai impedir o apocalipse, né? Saiu muito isso aí esses dias. A gente vê isso na internet. Esses famosos que vão impedir o apocalipse. Meus irmãos, Raimundo, vocês já se perguntaram por que acontece tanta tragédia no mundo, né? Pai mata filho, filho mata pai, homem estrupa e mata, dá sei quantos tiros na mãe. A gente fica indignado, a gente se pergunta, meu Deus, por que Deus não faz nada? Por que Deus não age diante de tanta tragédia? Sabe por quê? Porque há uma ira destinada a essas pessoas que está escrito. Sabe o que é o Apocalipse, irmãos? É a ira de Deus Todo-Poderoso diante dos homens que recusaram e que não ouviram a mensagem do Evangelho. Ela é a glória dos santos, né? O arrebatamento. Ele nos tira daqui, isso é Apocalipse. Mas é a ira de Deus sobre todos aqueles que blasfemam de seu nome. É quando eu escuto uma pessoa dizer que vai impedir o Apocalipse, impedir a ira do Deus Todo-Poderoso, hein, irmão? É muita ousadia, né? Impedir a ira. Agora eu faço, que nem eu ouvi de um pregador, só uma maneira da pessoa evitar o Apocalipse. É sendo salvo, é se arrependendo, né? É subindo no arrebatamento. De outra maneira, sabe o que o Apocalipse fala? Falando de Apocalipse, diz que os ímpios vão olhar para os montes, vão dizer assim, montes caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. Olha como é que vai ficar o ímpio. Não tem força que impeça. Pelo contrário, a Bíblia diz que os ímpios vão clamar para que os montes caiam sobre eles, para que se escondam da ira. Mas os montes caindo sobre eles, já é a própria ira de Deus sobre aqueles que não ouviram o seu Evangelho. Como é que impede o Apocalipse? Como impede o Apocalipse? Como impede, irmãos? Então, a todos esses, seu joelhinho vai se dobrar. Seu joelho vai se dobrar e vai reconhecer, seja você condenado ou seja você salvo. Todos nós vamos ter que reconhecer que Jesus Cristo é Deus, é poderoso e é criador e domina sobre tudo e sobre todos. E esta ira está destinada a todos aqueles que negaram e blasfemam o seu nome. Amém? A oração do Pai Nosso também vai nos ensinar, aqui já encerrando, que vai dizer assim, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha o teu reino. Esse venha o teu reino é justamente a vinda, né, do Messias, de Jesus. E essa vinda não é para causar medo nos crentes. Porque tem crente que tem medo do apocalipse, oh, meu Deus, o arrebatamento daqui a algumas horas, o que é que vai acontecer? Não. Paulo ele vai ensinar assim, após ele falar de arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses, Paulo termina assim, ó, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, irmão,
A mensagem do arrebatamento do Apocalipse é para trazer consolo para nós, para trazer segurança, é uma resposta de que nós vamos sair dessa terra. Agora, para o ímpio, não. Aí, para o ímpio, para a pessoa que não aceita a Jesus, ela é ira. Ela é a ira do Deus Todo-Poderoso. Então, esse venha o teu reino é justamente a vinda de Jesus a esta terra. E aí a Bíblia vai nos falar que nós esperamos, nós devemos esperar essa vinda aos crentes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Esperar. Filipenses 3:20. Esperar ansiosamente. Não é só esperar, estar ansioso por essa volta. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Temos que estar preparados, Mateus 25. Lembra das virgens? Temos que estar preparados para essa volta, para o noivo não chegar de surpresa. Temos que clamar por essa vinda. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então é um clamor, né? E está disponível de graça. Está disponível de graça porque ele já pagou o preço. O preço que nós não podíamos pagar, ele pagou. Por isso hoje está disponível de graça. E quem quiser, tome de graça dessa água da vida. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8 diz que nós temos amar a vinda. 2 Pedro 3:2 diz que nós temos apressar a vinda dele. Então vai muito mais de amar, de esperar, de ansiar. Nós temos que apressar a vinda dele. E como que a gente apressa a vinda do Senhor Jesus? Pregando a sua palavra. Cada programa de rádio, irmão Raimundo Nonato, que a gente prega a palavra, a gente está apressando a vida dele. Cada programa de podcast, cada culto em bairro, cada culto aos domingos, a gente está apressando esta volta de Jesus. Então, amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Tá? Eu quero aqui agradecer a cada um que está na escuta deste som, agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade, agradecer a todos vocês que estão na escuta da Rádio Feiticeiro FM, agradecer ao irmão Raimundo Nonato pelo convite, à irmã Lucelena pelo convite de estarmos aqui, e estamos aqui para servir e fazer a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a cada um. Já daqui a pouco estaremos se deslocando para a igreja, para um grande estudo bíblico, onde estaremos ali na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus, muito bem, vimos aí uma rica mensagem vinda da parte de Deus, e eu também quero parabenizar o irmão Leno pelo